Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a segunda parte da aula sobre receitas públicas. E aqui a gente vai discutir duas coisas importantes. A primeira delas diz respeito às etapas da receita orçamentária. Então, nesse esquema que eu estou apresentando para vocês, ele é apresentado também no Manual Técnico do Orçamento, conforme as referências que eu deixei para vocês. E a gente pode dizer que a receita orçamentária ela passa por 4 etapas dentro do ciclo orçamentário. A primeira etapa é justamente a etapa da previsão, quando se faz o planejamento das receitas para ser colocado dentro da proposta da LOA. E essa previsão ela sempre vai estar baseada em alguma técnica estatística e geralmente se usa o comportamento sazonal das receitas dos períodos anteriores. É claro que muitos eventos podem acontecer, a exemplo da pandemia, que vão impactar diretamente aí no fluxo de caixa do governo no exercício em que efetivamente estivesse sendo executado o orçamento. Mas existem medidas, previstas inclusive na Lei da Responsabilidade Fiscal, de contingenciamento dos gastos previstos para compensar justamente a queda na receita. Então, a própria LDO, na verdade, ela vai trazer em seu anexo como o governo vai lidar com essas questões dos riscos associados à queda da receita. Então, a gente já discutiu isso durante as aulas presenciais, que uma das funções da LDO é justamente também trazer essa gestão, esse plano de contingenciamento no caso das frustrações de receitas. Bom, a segunda parte, o segundo bloco, ele vai acontecer efetivamente no exercício em andamento. Então, você tem uma etapa anterior, que acontece no exercício anterior ao da execução, que é no ano da proposta da lei do orçamento, e aí no ano seguinte a gente tem a execução do orçamento de fato. E como a gente está focado aqui na questão da receita orçamentária, então, basicamente, a gente vai ter essas 3 etapas durante o período da execução, que é o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. Então, aqui, esses 2 termos finais, arrecadação e recolhimento, a gente vai ver que, embora a gente possa, do ponto de vista do senso comum, confundir, no caso da administração pública e da contabilidade pública, eles vão ter significados específicos. Bom, o primeiro item, que é o da previsão, como eu já mencionei, trata-se do planejamento e da estimação da arrecadação das receitas, que constará na proposta orçamentária. Ela antecede a fixação do montante de despesas, porque é a partir da previsão da receita que o governo vai fazer aí a proposta dos gastos. Ou seja, se a gente retomar o princípio de equilíbrio, então é a partir da previsão das receitas que vão ser estabelecidas aí as autorizações de gastos, ou seja, a fixação do máximo que vai ser possível gastar em determinadas coisas. Lembrando que a Constituição Federal coloca alguns mínimos de gasto, mas esses mínimos são em termos percentuais da receita. Então, do ponto de vista dos valores monetários, a gente tem uma fixação do máximo na LOA e ela se dá a partir do planejamento e da estimação das receitas para o exercício seguinte. Além disso, essa fase serve para estimar se haverá necessidades de financiamento do governo. Então, a gente tem uma previsão das arrecadações próprias ou das receitas derivadas e das receitas originárias, como a gente viu na aula anterior, mas pode ser que o governo use de outras fontes, como as receitas de capital, advindas de operações de crédito, para complementar as despesas que ele está tentando estabelecer para um determinado exercício. Bom, o segundo momento, que é o do lançamento, refere-se ao procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador. Ou seja, quando é identificado que o governo tem direito a receber, principalmente no caso tributário, um tributo que deve ser recolhido pelo contribuinte, mas também pode se referir aí à questão da venda de um produto ou serviço por parte das empresas públicas ou sociedades de economia mista. Então, nessa etapa também tem o cálculo do tributo devido, se eu falo principalmente das receitas tributárias, e a identificação do sujeito passivo, ou seja, aquele que deve recolher.
Então, a gente pode pensar que existem diversas formas de trabalhar com essa questão do cálculo do tributo e da identificação do sujeito. A gente pode pensar no caso do ICMS, por exemplo, que vai incidir aí sobre as vendas de uma empresa e, basicamente, o controle que vai ser feito é através das emissões de notas fiscais. Então, principalmente com um sistema eletrônico de notas fiscais, isso fica um pouquinho mais fácil de controlar, né? É claro que sempre há margem para a má-fé, né? Ou seja, para ocorrência de vendas sem o registro, que fica mais difícil para o governo controlar, né? Monitorar, fiscalizar, enfim. Mas a gente tem aí alguns mecanismos, né, de cálculo do tributo. A gente pode pensar em outro exemplo como o do IPTU. Né? Então, todo ano, o governo verifica quais são as unidades, né, que devem recolher o imposto, faz o cálculo do imposto para os proprietários, né, com base nas alíquotas e do tamanho dos terrenos, do tipo de terreno e assim por diante, e emite lá, né, a guia de recolhimento para que o contribuinte faça o pagamento. Então, essa etapa do lançamento, ela também é uma parte operacional da contabilidade que vai constituir, né, o crédito tributário do Estado. Ou seja, é como se a gente estivesse trabalhando com os créditos a receber, né? Aquilo que o Estado tem direito a receber vai ser contabilizado nesse momento, né, do lançamento desse direito, né, que o Estado tem a receber, principalmente quando eu falo do direito tributário. Tá? É claro que, do ponto de vista empresarial, assim como, né, uma empresa privada também, né, o fato gerador vai ser o momento da venda ou da prestação de serviço. Né? Então, isso vai gerar um crédito, pode ser que o pagamento se dê de maneira imediata ou que seja postergado aí no prazo de dias, enfim, que vai constituir o crédito, e aí a efetiva baixa, vamos dizer, desse crédito acontece quando há o recebimento. Bom, a terceira etapa diz respeito à arrecadação. Tá? Então, a arrecadação acontece quando o contribuinte faz o efetivo pagamento. Tá? E aqui uma coisa bastante interessante, porque a gente pode recolher os impostos em períodos diferentes, tá? Mas a gente vai trabalhar, no caso da Receita, com o regime de caixa para contabilização. Tá? Significa o seguinte: se porventura eu tenho um imposto a arrecadar, vamos supor o caso do ICMS, né? A empresa ela tem que recolher o ICMS referente às vendas do mês de dezembro. Ela vai fazer esse recolhimento efetivamente no mês de janeiro. Só que esse pagamento que ela vai fazer, embora seja de competência do mês de janeiro, ela vai entrar para o governo no exercício seguinte, no mês de janeiro. Então, as receitas do exercício financeiro, vamos supor, do ano de 2020, é tudo aquilo que foi arrecadado no ano de 2020. Então, se eu recebi, em janeiro de 2020, impostos que se referiam a um fato gerador de dezembro de 2019, ele não vai ser contabilizado como receita de 2019, ele vai ser contabilizado como receita de 2020. Então, isso está lá no artigo 35 da Lei 4.320, e é uma coisa muito importante, porque a gente vai ter essa diferença da forma como a gente vai contabilizar as receitas do exercício e a forma como a gente vai contabilizar as despesas do exercício. Então, a gente vai verificar que os exercícios são aqueles... que as despesas do exercício vão ser aquelas que foram empenhadas num determinado ano. Então, ele tem esse caráter de contabilização por regime de competência, enquanto a receita ela vai ser contabilizada dentro do exercício pelo regime de caixa, ou seja, pelo regime do efetivo pagamento por parte do contribuinte naquele ano. E aí a gente tem a quarta e última etapa, que se chama de recolhimento, tá? Que é a efetiva transferência dos valores arrecadados à conta específica. E aí os tributos eles podem ser pagos, né, através dos bancos oficiais, por exemplo, né, que vão receber os tributos, ou, no caso dos estados, né, enfim, existe a possibilidade, de alguns anos para cá, de usar bancos que não sejam oficiais, enfim. Mas o recolhimento acontece quando os valores que foram pagos, né, na instituição bancária são transferidos para a conta específica do governo, né, seja a União, o Estado ou o município. E, além disso, existe um princípio que se chama o princípio da unidade de tesouraria. Tá? Não é um princípio orçamentário, vamos dizer assim, mas é um princípio da administração pública ou da questão da atividade financeira do Estado.
e que está previsto aí no artigo 56, né, da Lei 4.320, que basicamente é o Estatuto do Direito Financeiro do Estado brasileiro, ainda em vigor, que determina, né, que tudo que seja arrecadado, né, pelo ente federativo seja centralizado numa única tesouraria. Tá? Além disso, tá, é a partir do recolhimento, ou seja, a partir do momento que o recurso está disponível, de fato, na conta única, chamada conta única da União, do Estado, enfim, que a gente vai servir, que a gente vai ter, né, o recurso disponível de fato, e isso vai servir de base para o controle e a programação financeira. Ou seja, no decorrer do exercício, como a gente viu lá atrás, a gente precisa recuperar, né, as aulas lá de março, né, a liberação dos recursos de maneira bimestral, né, a programação financeira, ela acaba acontecendo conforme vai acontecendo o recolhimento. Né? Então, a partir dessa informação, ou dessa etapa, né, que a gente verifica de fato a disponibilidade de recursos do Estado, que vai servir de base para os repasses para os órgãos descentralizados para a sua efetiva execução daquelas despesas que foram previstas no orçamento. Bom, ainda nessa aula eu trouxe uma discussão para complementar a discussão da aula anterior, que eu estou chamando aqui de noções básicas sobre tributos, que é exatamente como está posto lá no Manual Técnico do Orçamento. E tributos é uma categoria específica de receita derivada, né, ou seja, aquela que é derivada do poder de soberania do Estado. Ela se refere a toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei. E aí a gente vai ter 3 grandes categorias, mas aqui está subdividido em 7. Tá? Que são os impostos. Via de regra, os impostos são aqueles cujo recurso não deveria ser vinculado, mas a gente vai ter algumas exceções. A gente vai ter a concepção de taxa. Tá? Eu vou explicar um pouquinho o que se entende por taxa, mas ele vai estar incluído nessa característica de prestação compulsória. E a gente vai ter as contribuições. As contribuições elas vão se desdobrar em alguns tipos de contribuições. Tá? E aqui é especificado, tem as contribuições de melhoria, contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse de categorias profissionais econômicas e também, algo mais recente, de 2002, contribuição para o custeio da iluminação pública. Tá? Então, vou passar com mais detalhes a respeito de cada uma delas. Bom, primeiro, os impostos, né, são obrigações cujo contribuinte não recebe de maneira direta ou indireta qualquer prestação do Estado. Né? Ou seja, o fato de eu ter pago lá o imposto de renda, o ICMS, enfim, isso não me dá direito a receber nada em troca, né, de maneira direta. Isso serve para o Estado se manter e fazer a prestação dos serviços públicos, né, que estão previstos em lei. Então, esses serviços podem ser gratuitos ou não, não é essa a questão, mas o imposto ele é uma obrigação, como o próprio nome diz, imposta pelo poder que o Estado tem de tributar as pessoas. Em relação aos impostos, a gente já viu na aula anterior, fica vedada a vinculação da receita. Né? Mas tem algumas exceções. Então, aquelas exceções que estão colocadas na própria Constituição Federal e nas constituições dos estados, por exemplo, vão atribuir aí a vinculação de determinada fração de alguns impostos que vão ser repassados. No caso da União, para os municípios e para os estados e Distrito Federal. Além dos mínimos, né, constitucionais para a saúde e educação. Bom, o segundo item, que são as taxas, né? Então, basicamente, a gente tem 2 tipos de taxas que são cobradas aí pelo Estado. A gente tem a primeira taxa de fiscalização ou de poder de polícia, que se refere a uma intervenção do Estado para garantir a ordem e a segurança, ou que limita o direito individual em razão do interesse público. Então, pode ser que sejam estabelecidas taxas que não têm qualquer contraprestação direta ali, de um serviço público, mas que ela visa ou coibir ações individuais ou criar um determinado fundo para garantir a ordem, a segurança, ou, né, coloca o interesse público acima dos interesses individuais. Tá? A gente pode pensar, por exemplo, na taxa de coleta de lixo. Né? É claro, você tem o serviço de coleta de lixo, mas não necessariamente você usa esse serviço. Pode ser que,
Você mora num local que você tem um incinerador lá e você se livra do lixo dessa forma e não usa o serviço público de coleta de lixo. Mas, de qualquer maneira, você vai ter essa cobrança no seu domicílio. Depende do município, né? No caso do município de Curitiba, isso vem junto com o IPTU, mas pode vir separado. Então, você pode ser cobrado por taxas, que tem quase que um caráter de imposto, sem essa necessidade de ter uma contraprestação de serviços imediata, para a pessoa. Pode ser em prol de um interesse público. Por outro lado, a gente vai ter as taxas de serviços públicos, que o fato gerador vai ser justamente a utilização de determinados serviços públicos. Ou seja, não é obrigatório que você use o serviço, mas quando você usa, você tem que pagar essa taxa. E esses serviços eles devem ser específicos, então é algo determinado que você vai utilizar dos órgãos públicos, e ele deve ser divisível, ou seja, cada indivíduo pode usar e ser cobrado de maneira individualizada. De qualquer maneira, trata-se de uma relação vertical, ou seja, a supremacia do Estado sobre o particular. Ou seja, se você precisa de um determinado serviço específico, que só o Estado pode prestar, você não tem a opção de não fazê-lo. Por exemplo, se você precisa sair do país, é obrigatório lá que você tenha um passaporte. Então, para você fazer o passaporte, você tem que pagar a taxa para a Polícia Federal, enfim, para você poder ter a emissão do seu passaporte. Então, é obrigatório. Só que você só vai usar se você for sair do país. Mas, para sair do país, você precisa do passaporte. Então, é uma taxa que é cobrada por um serviço público específico, a emissão do seu passaporte. Aqui eu abro um parênteses, também está lá no Manual Técnico do Orçamento. Se vocês forem consultar, vocês vão ver que eu segui bastante próximo ali, porque ele é bem didático, até para servir de guia para as diferentes prefeituras, os estados, enfim. E a gente tem, às vezes, essa confusão entre taxa e tarifa. E aí a gente precisa tomar cuidado, Às vezes a nomenclatura ela é confundida pelo próprio setor público, enfim, a maneira como isso é apresentado para a sociedade, Mas do ponto de vista do direito, a gente tem as taxas e tem o preço público, que também pode ser chamado de tarifa. As taxas, como a gente viu, elas são compulsórias e elas podem ser cobradas mediante uma prestação específica ou pelo poder de polícia, ou seja, aquele poder que o Estado tem de restringir o direito individual ou a liberdade individual, cobrando uma coisa da gente sem necessariamente a gente ter que ter alguma coisa em contrapartida e que a gente não pode se abster de pagar. E geralmente isso é dado em prol do interesse público. E a gente tem os chamados preços públicos. Então, a questão do preço público da tarifa se refere a serviços, principalmente serviços de utilidade pública, como a gente viu lá no começo da disciplina, cujo uso do serviço ele é facultativo, mediante o uso de serviços prestados diretamente pelo Estado ou por delegação. Isso pode ser delegado para organizações específicas da própria administração pública, como empresas públicas e sociedades de economia mista, ou por delegação para iniciativa privada. Então, as concessões, principalmente, vão estar incluídas aqui. E toda essa relação, basicamente, ela é regida aí pelo direito privado. Então, um exemplo mais fácil de a gente verificar é o caso do transporte público, ou seja, no caso da cidade de Curitiba, ônibus, mas em outras cidades a gente tem metrô, tem outras possibilidades aí de uso do transporte coletivo. Então, o transporte coletivo ele se faz quase que numa relação privada, ou seja, para você usar o transporte você tem que pagar a tarifa, que essa tarifa pode ser também chamada de preço público. E ela é quase que uma relação de mercado, ou seja, você só usa se você pagar. Então, o fato de ser um serviço público não implica numa gratuidade nesse caso. Então, isso também é possível do ponto de vista da prestação desse serviço chamado serviço de utilidade pública. Da mesma forma, a gente pode pensar no consumo da energia elétrica, que também é uma categoria de serviço de utilidade pública, mas a gente é cobrado. Ou seja, a gente tem que pagar a tarifa, o preço da energia elétrica, mais as outras coisas que incidem em cima, inclusive impostos, ICMS, por exemplo. Acredito que com isso a gente consiga ter claro a diferença entre taxa e tarifa, o preço público. E aqui, nesse contexto das receitas orçamentárias,
o preço público à tarifa, se ela é prestada por um órgão administrado, né, pelo poder público, ele vai constituir uma receita ou de serviços, né, ou industrial, enfim, né, dependendo de onde está incluída aquela empresa ou aquela sociedade de economia mista, naqueles 3 setores de atividades básicas da economia. Bom, a gente tem aqui o item 3, contribuições de melhoria, cujo fato gerador é a valorização imobiliária que decorre de obras públicas. Tá? Então, tanto a União quanto o Estado e os municípios, eles podem instituir a contribuição de melhoria que vai ser cobrada daqueles proprietários, tá, de imóveis que tiveram valorização imobiliária. Tá? Mas isso vai ser instituído para compensar o custo das obras que decorram da valorização imobiliária. Ou seja, pode ter uma situação em que a obra de infraestrutura que está sendo feita acaba por valorizar os imóveis da região e isso acarrete em custos adicionais para a própria condução da obra. Tá? Então, pode ser instituída essa contribuição de melhoria para compensar, tá, esse custo adicional das obras. A gente vai ter as contribuições sociais, que é o de maior volume, né, e é o mais fácil de a gente exemplificar, que são os tributos vinculados, né, aos direitos sociais. Então, os direitos sociais basicamente são aqueles, ou as contribuições, né, estão associadas aí à manutenção da Seguridade Social, que envolve saúde, previdência e assistência social. E aí as receitas que vão estar dentro dessa categoria são todas as contribuições sociais, COFINS, né, contribuição do INSS e assim por diante, e também demais receitas, como eu mencionei na aula anterior, que são as receitas que os órgãos, né, receitas próprias dos órgãos que constituem dentro da estrutura do governo, né, a saúde, a previdência e a assistência, ou seja, os órgãos que são vinculados ao Ministério da Saúde, ao Ministério, agora já nem sei onde está, né? Isso está tudo dentro do Ministério da Economia nesse momento, né? A Previdência, a Assistência Social, está uma parte aqui, uma parte lá, né? No Ministério, ainda nem sei, né? Se está da Cidadania, enfim. Isso a gente tem que dar uma olhadinha na nova estrutura do governo, né? Que é alterado, mas enfim, né? Os órgãos originais, eles existem, mas estão vinculados a outros ministérios, tá bom? 5, né, contribuições de intervenção no domínio econômico, que basicamente é aplicada a determinada atividade econômica, como um instrumento de intervenção. Aqui, basicamente, os dois que estão vigentes, que é o auxílio em combustíveis, que vai incidir sobre a gasolina, etanol, gás, tá, que é uma forma de tributar no sentido de tentar desestimular o uso desses combustíveis por parte da sociedade, né, no sentido que eles causam danos ambientais, são recursos esgotáveis e assim por diante. Tá? Por outro lado, a gente também tem o auxílio tecnologia, que incide principalmente sobre os contratos de tecnologia. Né? Então, a gente pode pensar que uma patente, né, uma franquia, gera algum tipo de poder de monopólio, né, para os proprietários desses direitos de propriedade intelectual. Então, quando eles exploram economicamente isso, o governo vai lá e taxa como uma forma de realocar recursos, ou seja, né, essas empresas elas têm o benefício de ter um ganho extraordinário, né, vamos supor que assim seja, e o governo faz uma arrecadação para realocar uma parte desses recursos para outras atividades em prol da coletividade. Então, a gente pode pensar que essas contribuições, né, de intervenção no domínio econômico, elas têm o objetivo justamente de fazer algum tipo de intervenção em atividades econômicas específicas para criar algum tipo de estímulo ou desestímulo, né, do ponto de vista do mercado. 6. Categorias de interesse contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Então, basicamente, visa atender determinadas categorias profissionais, né, que são estabelecidas em leis, ou econômicas. Então, aqui, basicamente, a gente está falando dos conselhos, né, profissionais. Então, eu coloquei como exemplo aqui o Conselho Federal e aí a Confederação de Administração e aí os conselhos regionais, né, a Confederação de Economia, de Medicina, o AB, enfim. Né. Então, esses conselhos eles podem cobrar contribuições, as chamadas anuidades, né, dos seus associados, para a sua própria manutenção. Tá? E isso nem tramita pelo orçamento da União. Então, geralmente, eles estão vinculados, são o Serviço Público Federal,
esses conselhos. E a mesma coisa dos sindicatos, né? Os sindicatos patronais ou dos trabalhadores, eles podem cobrar, às vezes de maneira compulsória, dependendo do setor de atividade, né? Ou, no caso principalmente dos trabalhadores, mas enfim, dos patronais também, da indústria. E esses recursos arrecadados, eles não passam para o orçamento da União, né? Eles vão diretamente para os órgãos a qual vão vinculados, né? Então, eles estão previstos, né, do ponto de vista legal, eles vão estar vinculados com aquelas autarquias especiais que a gente discutiu lá em março e não transitam aí pelo orçamento da União. Bom, por fim, a gente tem aí a contribuição para o custeio de iluminação pública, que ela foi colocada na Constituição pela emenda número 39 de 2002, e ela é de competência dos municípios e especificamente do Distrito Federal. Tá? Aqui tem, né, como é que vai ser cobrada essa contribuição. O propósito dela é óbvio, né, justamente contribuir para a iluminação pública, e ela pode ser cobrada, né, na própria fatura da energia elétrica. E aí, mediante convênio, né, mas que a gente tenha, por exemplo, no caso do Paraná, uma empresa que seja estadual, que faça aí a prestação de serviço na maior parte do território, pode ser feito um convênio, né, entre as prefeituras e essa empresa pública que é estatal para cobrar na tarifa de energia elétrica, ou na fatura, né? Você tem a tarifa de energia elétrica, você tem a cobrança da contribuição para o custeio da iluminação pública e depois esse recurso é repassado para as prefeituras. Tá? E ela vai integrar a categoria de contribuições econômicas. Tá? Então, ou seja, ela é uma contribuição específica, mas ela é da categoria econômica, né? Não é uma contribuição para fins sociais. Bom, aqui novamente as referências são as mesmas da primeira parte da aula sobre receitas públicas. Desejo aí a vocês bons estudos e nos vemos na próxima semana. Até mais!